Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você em primeiro lugar para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, ativar o sininho, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um. Agradecer todo mundo que participa do canal aí. E hoje no Saturday Horror Show eu vou falar de um filme muito legal que tem uma galera que odeia, tem uma galera que gosta. É um filme polêmico de 2014, uma produção australiana e canadense, o Babadook, ou o Senhor Babadook. Um filme muito legal, muito bem feitinho assim. Eu gosto muito dele, um filme que me impressionou positivamente, de 2014. A direção é da Jennifer Kent. Ele tem como atores, peraí, deixa eu ver aqui, a Elsie Davis, que é a Amélia Werneck, o Noah Wiseman, que é o Samuel Werneck, que é uma criança, ele trabalha maravilhosamente bem nesse filme, o Daniel Henstal, a Hiver McKinney, a Barbara West, e por aí vai, uma galera assim. O interessante do Babadook é o núcleo mãe e filho e Babadook. O que acontece? A personagem da Amélia, que é a Elsie Davis, que é a personagem Amélia, ela tá indo dar à luz, né? E o marido dela sofre um acidente e ele morre no dia do nascimento do filho dele, o Samuel. Então eles vão crescer numa dinâmica, né, de uma felicidade deprimida, assim, né? A ausência do pai, a Amélia. A Amélia é o vetor importantíssimo nessa história, tá? Só pra gente entender. Então o que acontece? Você vai vendo essa família crescendo, sendo construída com a ausência do pai. E num determinado momento ela vai ler o livro que ela acha na casa sobre o Babadook. E o Babadook é uma entidade que se alimenta do medo, da incompreensão, da ausência, né, de outras pessoas. E ele vai nessa linha do terror psicológico. O que é o terror psicológico, que está muito em moda, assim? É você sair daquela coisa do slasher matando, de uma... Você vai ter a entidade, mas a motivação dessa entidade, ela vai vir da psique das personagens envolvidas. E é muito doido isso no Babadook. Então, na verdade, eles vão descobrir que existe essa entidade, o Sr. Babadook, e que ele se alimenta da angústia, do medo, da frustração. E eles passam a acreditar que o Babadook é real. Eles começam a ter coisas que eles leram no livro, e no livro, as coisas que aparecem no livro do Babadook começam a acontecer na vida real dele. Você vai ter no aniversário do Sam, o menino vai chegar para ele e falar assim, seu pai, você não tem pai, não sei o que, o Sam vai reagir violentamente. E a Amélia, ela começa a ser assombrada pelo Babadook. O Samuel começa a acreditar que o Babadook é real. A interpretação do menino é muito boa, como eu disse antes. Ela tá muito bem no filme também. E aí você começa a ter essa dinâmica super complicada, né, dessa neura que vira o Babadook na vida deles. Por que eu usei a palavra neura? Porque, na verdade, esse filme, o Babadook, ele vai ser a representação da perda da Amélia, da construção que ela teve dessa perda com a criação do Samuel, e ela chega num momento em que ela vai criar o Babadook. Ela vai criar o Babadook a partir de onde? A partir de uma certa culpa e da necessidade do marido que faleceu. Então o Babadook nada mais é do que a construção da perda na cabeça dela. E ela começa a fazer um negócio que na psicanálise chama projeção. Então ela projeta o Babadook naquela história que ela lê para o Sam, toda a culpa dela, e essa culpa dela começa a trabalhar dentro da cabeça dela no sentido do quê? De que o Sam está entre ela e o marido.
é um meio que uma culpa dela de não estar com o marido no momento que ele sofreu o acidente, porque ela estava indo dar à luz ao Sam, ou seja, o Sam foi o vetor da perda e tudo mais, assim. Então é muito interessante, é um filme muito legal visualmente falando, ele tem um tom assim escuro, sombrio, para ser usado. Então tem hora que tem algumas animações do Babadook, assim. O Babadook, ele tem, eu vejo uma referência muito forte de Tim Burton na direção da, da, da Jennifer, deixa eu só acertar o nome, da Jennifer Kent, assim. Você vê que há ela amalgama duas coisas interessantes. Ela pega essa ideia dessa tendência de filmes do terror psicológico, né? Dessa relação da culpa do personagem principal com a narrativa, e ao mesmo tempo essa relação visual que ela vai usar. É tipo um Tim Burton dos pobres, né? É um Tim Burton do começo da carreira, assim, com a coisa quase de recorte, assim, de animação, mas muito bem feita, que funciona legal no filme, assim. E aí é muito doido, porque você vai ter toda essa relação. Então começa a vir o conselho tutelar, a olhar, vai tentar tirar o Sam, porque ela começa a tentar fazer mal pro Sam, né? Para poder ter o marido de volta. É uma relação muito complicada, é um Édipo ao contrário, assim, na verdade. Ela quer matar o Édipo para poder pegar o marido, e não o contrário, né? Então, assim, um Édipo reverso, a gente pode falar assim, mas que é muito interessante, muito bem construído, assim, com boas interpretações, uma trilha sonora legal. Eu acho um filme, se você olhar as condições em que ele foi feito e ele ser fora desse núcleo tradicional aí do cinema, ele é muito legal, ele é muito positivo, assim. Tem gente que não gosta, tem gente que acha meio exagerado, acha um pouquinho esticado demais. Eu acho que tá tudo certinho ali, por isso eu recomendo aqui no Saturday Horror Show o Babadook. Vale a pena dar uma olhadinha. E aí, no final, depois que a Amélia fizer um monte de coisa, né? Vai ter idas e vindas e tal, ela vai se entender com essa culpa dela, com o Babadook. Mas é legal porque o Babadook, ele vai continuar morando no porão da casa dela. Ou seja, ela não vai deixar o marido para trás, ela vai guardar essa memória dele e ela vai continuar o alimentando lá dentro. Então quer dizer que essa culpa não foi totalmente resolvida, e você deixa uma brecha para uma continuação do filme, onde esse Babadook, esse personagem de terror muito legal, é interessante quando você vê as novas listas dos filmes, né? Eu até comentei aqui, acho que foi no Sinister, né? A Entidade, que ele foi, num estudo, ele foi o filme mais assustador. E o Babadook aparece lá naquela lista, assim. E o Babadook, ele aparece numa lista de filmes recentes, assim, de terror, que as pessoas gostam bastante, que se identificam muito com ele e que geram muito medo, assim. E eu acho que ele faz jus, assim, ele tem uma construção bem legal, bem interessante. E o mais legal desses filmes modernos é essa relação da psicanálise, essa relação da culpa, de como que a gente lida. O grande problema, o grande filme de terror que existe é o que é criado dentro da cabeça da gente. Os fantasmas, os monstros que a gente alimenta dentro da gente e que povoam a nossa vida e infernizam a nossa vida e tornam a nossa vida muito difícil, tá? Aliás, o poema de hoje eu vou tratar disso. O poema chama Os Monstros. Os monstros. Vou enfrentando os monstros de um passado não tão distante, com afinco e emoção, e de instante em instante me pego de olhos nos olhos, encarando de nariz a nariz os meus medos mais íntimos, que só assombram a mim. E por isso mesmo são os mais difíceis de vencer, já que criador e criatura, em simbiose, sempre serão um. A pessoa que mais vai atormentar a vida da gente, a pessoa que mais vai lutar contra a gente, que vai ser o maior antagonista do protagonismo da nossa vida, somos nós.
somos nós mesmos. Somos nós é que vamos criar uma série de artifícios, de problemas, de situações em que só tem uma pessoa que vai poder responder e falar assim, para. Né? Eu já contei essa história antes, tem no Sandman também, na Grécia, um grupo de uma seita que adorava o desespero. E onde o desespero morava? Dentro do espelho. Porque ali está a única pessoa que sabe tudo sobre você, que é a única pessoa que pode falar para você sim, não, talvez, porque é ela que sabe tudo que se passa aí. E o Babadook, ele vai ter muito disso. O monstro criado dentro da mente da Abélia. Só que aí é que tá. Às vezes o nosso monstro começa a assombrar as pessoas que estão em volta da gente. E pode ser que a gente acabe sozinho. Ou como a Amélia, né? Quase matando o próprio filho, assim. Então são as neuroses, né? O Babadook, ele é uma grande neurose da Amélia. E por isso é um filme muito interessante, que merece você revê-lo, se você já assistiu, prestando atenção nesse detalhe. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza, aciona sininho e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.